Saudações ao Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 263, e a tela cheia de amigos aqui, quase todos carecas, só o Gibson que tem cabelo, o Dudu tá aqui também, e o Icarão, e eu, carequinhas aqui nessa ostentação, live. Ó a ostentação. O Gibson tem cabelo, mas vamos lá que ele tem cabelo daqui pra trás, né? Vamos valorizar nossa testa aí, né? A testa eu sempre tive. Bom no cabeceio. Estamos gravando este podcast logo depois da partida 1-1 Corinthians contra América Mineiro. O Silvinho reencontrou o adversário da sua primeira vitória no Corinthians, né? O América Mineiro, lá atrás, no primeiro turno, e agora conseguiu um empate na Neoquímica Arena. O Silvinho que não consegue ganhar em casa. Impressionante como a gente perde pontos em casa. Contra o adversário besta, né? Principalmente, né? Contra o adversário mais difícil, um empate e tal, sei lá, de repente até vale. Mas contra adversário besta tínhamos que ganhar aí os 3 pontos. E eu queria começar com o Dudu dando as suas impressões da partida. Eu sei que ele pode falar aí do meio-campo do Corinthians, que ele tá preocupado, né? Mais uma vez, não conseguimos ganhar em casa e é o terceiro empate por 1-1, né, consecutivo. E o que me chamou a atenção é que mesmo com a estreia do William, eu achei que ele ficou um pouco mais isolado na direita, mas o Corinthians estava sem meio-campo. O Corinthians perdeu o meio-campo na partida. Coitado do Gabriel. O Gabriel teve umas horas lá que foi um pouco humilhado pelo Zarate. Mas sozinho ele não consegue fazer nada no meio de campo, né? Então acredito que tá na hora do Silvinho repensar um pouco essa escalação, porque não dá para deixar só o Gabriel no meio campo, senão nós vamos sofrer toda hora, todo jogo. Tá difícil. A gente tem que esperar ainda o quarteto lá se entrosar um pouco, pegar ritmo, mas acho que não vai dar para jogar com um volante só não. Eu não sei se a gente perdeu o meio campo, na verdade. Cara, a gente tá jogando contra o Mancini, quer não, ele conhece bem o time, né? E ele olha pro Corinthians e fala, puta, esses caras aí na frente não sabem marcar, não são cara de marcação. E ele populou o meio de campo, então ele ganhou o meio campo pela população. Não porque os caras são bons pra cacete. Óbvio, teve ali um ou dois jogadores que estavam jogando muito bem hoje. Mas o Mancini foi esperto, né? Coisa que o Silvinho tá longe de ser, né? Eu não vou nem falar de novo da escalação do jogo, não vou falar que o Luan entrou no final. Eu só vou falar que eu achei absurdo ter tirado o William, ele não deve ter tirado no finalzinho do jogo. A minha impressão é que o Silvinho opera numa tabela. Ele fala, o William vai jogar hoje, sei lá, 60 minutos. Quando deu 60 minutos ele tira, foda-se. De fato o William jogou 64 minutos. Então, deve ser alguma coisa assim. Né? O Silvinho é o tipo de cara que ele é estúpido nesse sentido. Ele faz uma tabelinha e fala, legal fazer a tabelinha, foda-se o jogo. Por um lado, curiosamente, é óbvio que eu lamentei o gol que a gente tomou, principalmente por ter sido nas costas do William. E eu fiquei contente do Corinthians ter reagido rápido. Né? 10 minutos depois a gente empatou, não demorou tanto. Então me deu aquela esperança de que, beleza, vamos ganhar em casa, né? Vamos ter reação. De fato, acho que o segundo tempo foi nosso. Né? Acho que a gente teve muitas chances. O Juliano teve pelo menos umas 2 chances, se eu não me engano. Foi uma pena, o Renato Augusto também acertou a trave, então é um jogo que eu saio frustrado da gente não ter ganhado, cara. Eu esperava a vitória, não só pelo América Mineiro ser um time de baixo da tabela, né? Mas porque, fica aquela sensação que dava pra ter ganhado, sabe? E acho que são pontos preciosíssimos, e é o terceiro empate seguido do Corinthians, né? Então, assim, ao contrário talvez do Atlético Goianiense, que foi um jogo meio chato e tal, hoje era aquela sensação que dava pra ter ganhado, sabe? E não ter ganhado eu acho que vai custar caro pro Corinthians. Eu lembro que depois do jogo que a gente fez contra o Grêmio fora, né, uma vitória do Corinthians, e depois agora são 3 empates seguidos nesse mês de setembro, aí, e 2 partidas em casa, né, contra o Juventude, o América, e uma partida fora contra o Atlético Goianiense. Quer dizer, não são adversários tradicionais, não são adversários necessariamente fortes e tal. O Corinthians poderia ter feito mais pontos, especialmente nesses jogos em casa. O Silvinho vai muito mal na Neoquímica Arena, isso precisa ser melhorado urgentemente, não se pode perder tantos pontos assim, dessa maneira. E existe um espaço ali no nosso meio campo, né? O nosso entrelinhas ali entre a defesa
E o meio campo tem um espaço ali. Quem coloca um jogador nesse espaço ganha o meio campo do Corinthians e acaba dominando a nossa equipe. Isso já vem acontecendo faz tempo, desde a chegada do Silvinho. Não é novidade. E demorou pro Corinthians entrar em campo, né? Demorou pro Corinthians começar a jogar. Não pode começar um jogo desatento dessa maneira em casa. Não pode. A torcida pode ficar empolgada com os talentos e tal, esses caras vão resolver e tal, mas eles mesmos não podem ficar empolgados desse jeito e achar que vão resolver a partida de uma hora para outra, porque não vão. Né? Hoje mesmo o Juliano, que acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade, teve algumas chances de decidir o jogo, fez o gol de empate, né, e poderia ter feito a virada e não conseguiu. Vamos ler uns comentários aqui do pessoal, muita gente já pedindo a cabeça do treinador, né? O Arenilton coloca o Xavier e o Leonardo Araújo, o Renato Augusto joga muito. Arenilton, esse time só vai melhor colocando 2 volantes. Enfim. Eu vou juntar o comentário da galera, vou me permitir aqui um comentário rapidinho. Vou pegar no pé do Silvinho, sim. Não só por conta de todos os trabalhos que ele vem fazendo aí nos últimos jogos, mas especificamente hoje faltou leitura de jogo pra ele, cara, porque, como é que ele não percebeu que ele ia perder o meio campo ali, colocando o GP, que é um cara armador, ele é quase um meio atacante, ele não é um cara pra marcar. De forma diferente, Carão, desculpa, assim, eu acho que era o Gabriel e o Juliano. O Juliano tava fazendo a função de segundo e o GP tava mais armando o jogo. Eu vi desse jeito. E o Juliano até aproveitou essa coisa que é o segundo chegar de surpresa. Ele chegou várias vezes assim de surpresa. Até completando o que você tá falando, eu achei que são ali eram 2 caras armando, na minha visão. O próprio Juliano chegando como surpresa, mas o Juliano não tem cacoete de marcador. O que eu tô querendo dizer aqui é que essa dupla do meio, pelo menos um dos 2, precisa ter alguma função de correria, de marcação. Então, nessa circunstância de hoje, pra mim era o Xavier, por exemplo, pra sair jogando. E talvez o Gabriel ser o segundo cara, pra liberar mais o Juliano. Eu vou aproveitar que a Ana não tá aqui, porque eu acho que ela não vai gostar muito do que eu vou falar, mas enfim. Eu acho que Gabriel e Xavier fazem exatamente a mesma função. Eu acho que não daria pra jogar os 2 juntos. Então, talvez no decorrer do jogo, é uma coisa que a gente já falou aqui e provavelmente vai falar na era Silvinho, é que ele não muda e ele não faz as substituições. Então no jogo de hoje, se ele quisesse arriscar alguma coisa, tirasse o Gabriel ou para manter o Gabriel, mas aí sim eu acho que tinha que entrar o Cantígio. Entendeu? Porque aí era um segundo homem um pouco de marcação, mas que tem um passe um pouco melhor, que avança. Agora, jogar Gabriel e Xavier, eu acho que não adianta. Para mim, não vejo dessa forma. Eu acho que para jogar esses 2 é segurar resultado. Mas a impressão que eu tenho é que o Cantígio, embora ele seja ali essa função de segundo volante, eu acho que ele marca muito mal. Sim, ele não ia ajudar tanto a marcação ali. Não, eu também acho, mas seria arriscar alguma coisa, Gibson, porque não teve nada, entendeu? Que faltou leitura de jogo, então tinha que arriscar alguma coisa, mudar os 42, quem quer que entrasse, seja Luan, seja Cantígio, seja Vitinho, fosse o Xavier, é muito raro acontecer alguma coisa. Então, mas tá querendo leitura de jogo do Silvinho, cara. Olha de quem está querendo leitura de jogo, bicho. Nessa lógica faltou o Rony aí, né? Teoricamente o Rony era o cara pro segundo volante. Mas eu acho que, assim, o Rony vinha jogando bem e tal. Mas se a gente tá falando do Juliano, e pra mim o Juliano foi, e pra Irmandade, enfim, acabou sendo eleito o craque do jogo. Acho que o Juliano fez uma boa partida. Eu acho que faltou um pouco de leitura pro Silvinho pra acertar essa marcação de início. O jogador da gente era muito mole, né? O Corinthians demorou pra entrar no jogo e levamos o gol por conta disso. Mas enfim, eu acho que o Juliano nessa posição foi muito bem. Não acho que ele foi mal, não. Não, também acho que não. O ajuste que deveria ter sido feito era de posicionamento. Tinha o jogador do América livre, chegando livre de marcação e tal. Tinha que chegar alguém junto dele. Agora, eu não acho que esteja errado o Juliano fazer o segundo volante, não. Acho que ele foi bem. Não senti falta do Cantígio de maneira nenhuma. Não, eu só falei do Cantígio porque era das opções que a gente tinha no banco, né? Eu sei que faltam opções pra gente também nesse... Ou ele poderia arriscar com o Vitinho, enfim. Mas aí também é mais meia do que próprio marcador. Mas eu concordo, entendeu? Só tô falando porque, assim, às vezes falta o Silvinho querer... ele tem 5 substituições. Não sei até quando vão ficar. Ele faz 2, ele faz 3, e normalmente uma é lá próximo dos 45, quer dizer,
o que fazer. Mas enfim, a gente tá falando bastante dessa partida e o grande acontecimento de hoje foi a estreia do Willian, né, com a camisa 10 do Corinthians aí, depois de muito tempo, da Anvisa ter atrapalhado a volta dele e tal. Eu queria ouvir a opinião de vocês, vou começar com você, Icarão. Como foi o Willian na sua estreia com o Corinthians? Eu gostei porque eu achei que ele acertou passes, enfim, ele naturalmente fez uma função que funcionava para ele. Eu tô com os números dele aqui, ó. Foram 63 minutos em campo, de 36 passes, ele acertou 33, 90,9% de aproveitamento, 3 assistências para finalização, 2 dribles e 1 lançamento. Esses números são aqui do espião estatístico da Globo.com. E cara, eu gostei, eu lamentei que o gol foi nas costas dele, porque deu pra ver que ele foi numa correria ali pra tentar alcançar o cara. Talvez se tivesse alguma cobertura ali de alguém do lado direito, não sei se talvez o Fagner ou ele ali não conseguiram acompanhar, mas de fato foi nas costas dele. Mas cara, eu gostei, assim, obviamente que eu espero mais. Ele não, por exemplo, não deu chute a gol, então o chute a gol é uma virtude dele, mas eu acho que foi o primeiro jogo, né, cara? Acho que natural que ele não esteja em 100% aí do seu potencial. Eu acho que o Willian começou bem, né? Eu acho que só que eu concordo muito com o que o Ícaro falou. Eu só acho que faltou um pouco de inversão, que a gente comentou agora há pouquinho aqui mesmo. Eu acho que ele ficou muito só pela direita, e o que eu senti nele, é que eu não sei se foi pela preparação física ainda, ou por estar conhecendo também os companheiros, pouco tempo de treino, mas eu acho que ele ficou muito aberto na direita. Ele não voltou tanto assim, não para compor com o Fagner, mas acho que ele não fechou um pouco o meio, que era uma das características dele, né, de trazer muita jogada por meio. Mas eu acredito que a hora que esse quarteto aí tiver entrosado, tiver, né, alinhado, vai ser outro time. Mas tá bom, acho que pra primeira impressão, pro primeiro jogo dele, tá bom. Eu gostei da estreia dele. Teve um vacilo dele no gol logo no começo do jogo ali, como já falou. Mas eu acho que ele, assim que tiver com o físico em dia, tiver principalmente entrosado com o time, vai dar um trabalho danado pros adversários, cara. Claramente ele tem qualidade, dá pra ver ele jogando, né? O cara tá leve, né? Chega junto nas jogadas, né? O show do Dudu tá falando agora que ele não puxou muita jogada pro meio e tal. A única pessoa que jogou pelo meio foi o Juliano, né? Se for ver. Todas as jogadas pelo meio eram o Juliano, né? Porque o resto do pessoal sempre ia pelas bordas, né? O Roger Guedes pelo lado de lá e o Willian pelo lado de cá, né? E pra mim ninguém vai pelo meio, porque no meio tem o Jô, não dá pra jogar com o Jô. É engraçado essa maneira de ver o jogo, que eu acho que eu vejo exatamente o contrário. Se você cai pelas pontas, é o jogo do jogo, porque você vai chegar na ponta e vai cruzar, quem vai concluir o jogado é o Jô. E no lance do gol, inclusive, o Jô ajuda o GP a roubar a bola lá, na defesa, corre, tava lá ele pra concluir a jogada, o goleiro fez uma grande defesa, e ele passa pro Juliano, que acertou um chute milimétrico, que era onde a bola podia passar, porque tava cheio de zagueiros ali, inclusive o goleiro. Eu acho que o jogo pela lateral facilita pro Jô. Eu acho que o Corinthians fez pouco isso, aliás. No lance que conseguiu chegar na linha de fundo, saiu o gol. Nos outros lances, normalmente no bico da área, os jogadores já chegavam pro meio da área. Eu acho que também, realmente, o Juliano jogou sozinho ali no meio campo do Corinthians. Esse foi um problema. O GP caía sempre pra lateral. O GP devia ajudar o Juliano mais no meio campo ali. Não era o Jô que devia ajudar o Juliano a armar as jogadas. Era o GP. E o GP, quando pegava a bola, caía mais pra lateral. Mas enfim, eu tenho uma posição completamente diferente da do Gibson em relação ao Jô. Não, eu acho que hoje o Jô estava um pouco abaixo do abaixo dele, vamos falar assim, né? Mas o Corinthians também, pelo menos ele jogou um pouco melhor do que fez os últimos 2 jogos. E aí falta talvez a jogada pelo meio e um cruzamento mais certeiro, chute de fora da área. Eu venho falando aqui, o Corinthians não tem jogador que chuta de fora da área. Esperava que o Willian fosse arriscar algum hoje. Falei, o Rony fazia isso, mas também tá um mês fora. Mas enfim, depois a gente fala mais sobre isso. O Dudu falou do Rony, né? O Rony foi constatada uma lesão, né? Ele vai ficar pelo menos 5 semanas fora.
Espero que já tenha passado uma semana, mas 4 semanas fora. Um jogador que estava tendo momentos importantes no Corinthians. A gente vai sentir um pouco a falta dele, como a gente está sentindo do Adson, que a gente conversou bastante sobre ele no podcast passado, né? Os garotos estão aparecendo e isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. De repente a gente fala desse quarteto, inclusive do Jô ali e tal, falando de jogadores mais velhos. Talvez eles não funcionem todos juntos justamente pela idade avançada. Talvez a gente precise desse sangue, seja do Adson ou seja do Rony, para temperar mais esse meio e o Corinthians conseguir jogar melhor, né? O que você pode falar do Rony, Gibson? Vai fazer falta? Vai fazer uma falta danada pra mim. Ele e o Adson estão fazendo uma falta danada. O Adson é nosso segundo maior artilheiro no brasileiro, né? Mas o Rony tá fazendo uma falta danada, cara, bicho. O Rony... Puta que pariu. No próximo jogo, então, que a gente tem sábado que vem, contra o time de verde, o Rony vai fazer uma falta desgraçada ali. O Rony era um dos garotos que estavam pedindo passagem, né? Assim como o Adson também, mas o Rony já estava um pouquinho mais no time, né? Já estava um pouco mais constante. E era aquele jogador que estava cobrindo um pouco mais o meio também, que nem eu falei. E é um jogador que chega na área, mas ele volta, que nem o Ícaro falou. Por ser novo, ele tem esse sangue, vai e volta, né? Tava querendo realmente pegar e não perder mais o lugar no time. Ele fez, acho que 2 gols no campeonato já também, né? Então, claro que ele fez falta. Assim como o Adson tá fazendo falta. Mas, enfim, na verdade, o que mais vai fazer falta são as substituições, que nem você falou. Não adianta a gente falar que o Adson voltou, o Rony voltou, sei lá, o Vitinho tá. O Silvinho põe 2 caras pro jogo. Eu acho que o perfil do Rony, hoje, no elenco, ele é único, né? A gente tava falando aqui, mas no lugar, nesse segundo volante de vai e volta, quem faria esse papel, né? O Dudu mencionou o Cantillo, aí o Gibson lembrou, mas o Cantillo não é tão marcador, né? Não tem o mesmo perfil. Então, assim, não só pelo momento do Rony, mas pelo perfil ele faz muita falta, né? E o Corinthians precisa de um jogador assim hoje. Só lembrando que o Paulinho tá no mercado. Aqui, só para 2022. Mas se você olhar o banco hoje, até fazendo coro aí ao que o Dudu falou, hoje o banco tinha Matheus Donelli, o Piton, o Luan, Renato Augusto, o Mosquito, Arauz, Cantillo, Mantuan, Raul Gustavo, Duqueiroz, Xavier e Vitinho. Todos esses caras, eles não mudariam o jogo, talvez tanto assim. O Mosquito poderia, né? Não, sim, que foi colocado, né? Que o Silvinho colocou, mas digo na função do Rony, para povoar o meio e tudo mais. Então me preocupa o Silvinho não tá analisando tantas opções assim para tentar pensar em alguma coisa diferente para mudar o jogo, né? O Pilon jogou aqui, o Duqueiroz, não pode ser esse segundo Duqueiroz, que eu acho que ele tá no banco para ser reserva do Fagner. Do Fagner, né? Mas sim, ele originalmente era uma opção, a posição dele é essa de segundo volante. Eu gostaria muito de ter visto hoje. Se o improvisado já mostrou o serviço, imagina a posição dele. Eu também tô contigo, eu tenho vontade de ver. Mas eu não sei se o Silvinho tá treinando só ele na direita e esqueceu que ele é segundo volante ou não, enfim, mas seria uma boa. Enfim, o Icarão lançou aí o Paulinho, né? O Paulinho rescindiu depois de um pouco mais de um mês, né? Lá, 4 jogos, 2 gols ele marcou lá nas Arábias, tá livre no mercado, rescindiu o contrato. Eu não consegui descobrir exatamente o motivo que rescindiu o contrato. Enfim, tô falando que foi uma questão familiar, mas o fato é que o Paulinho tá livre aí no mercado de novo, mas ele não pode jogar no Brasil e na Europa até o ano que vem, né? Não sei se em outros mercados aí, nos Estados Unidos ou na Ásia ou qualquer outro lugar que ele pode jogar. Mas ele seria uma boa, Gibson? O Paulinho é sempre uma boa pedida. Mas eu vi uns comentários ontem e hoje na internet com a história do Paulinho, e eu concordo com uma parte dos comentários que fala, porra, bicho, quando teve a chance de vir pra cá, ele não quis vir, né? Quis ir lá assinar. E agora, um mês depois, o cara rescinde, tá todo mundo agora querendo, não, Paulinho, porra, bicho. Teve chance de vir pra cá, quis ganhar o caminhão de dinheiro. Aí não deu certo lá, sei lá por que razão, né? Depois de um mês e pouco o cara cai fora e agora vai querer se arrumar pra cá? Não vai poder jogar esse ano, né? Então, ou ele vai tirar férias até o fim do ano, né?
ou ele vai arrumar algum time, que ele falou, nos Estados Unidos, algum buraco aí pra ficar batendo uma bola até o fim do ano e tentar ver o que ele vai fazer ano que vem. Ele já não é mais moleque também, né, de idade. Né? Mas eu acho difícil, né, nessa hora de vir pro Corinthians. Eu, se eu fosse diretor do Corinthians, não iria atrás dele. Eu vi também isso aí, tem até o nosso ouvinte aqui, ó, Beto G, que ele colocou aquele livro que parece que pegou fogo na casa aqui no Brasil, que alguém da família tá passando problemas de saúde. Eu também tinha escutado isso. A questão é que o Paulinho, quando estava sem clube, antes de ir para esse time, ele estava treinando já no Bragantino e, por informações da época, ele queria ficar no Bragantino. Até por estar mais próximo da família, embora São Paulo não é tão longe assim de Bragança, mas... Enfim, agora eu acho que não vai ter... Bom, futebol não dá para cravar nada, né? Mas acredito que hoje também não há necessidade do Corinthians trazer ele. Acho que a gente já tá a gente tá bem no meio ali. O Renato Augusto vai ficar lá, entendeu? Acho que também se trouxer o Paulinho vai ter que ser titular. Acredito que não dá para jogar Renato Augusto, vai imaginando o Juliano e Paulinho no meio de campo. Acho que aí a nossa zaga que já tá exposta vai ficar mais exposta ainda. Eu tô com o Gibson nessa, cara. Eu acho que o Paulinho tem espaço, mas eu tenho uma pontinha de rancor. Porque, há um mês atrás, há um mês, sei lá, 2 meses, o Corinthians não servia, né? E na época eu defendi a escolha do Paulinho. Porque o Paulinho deixou muito claro que ele falou, cara, não, ele falou que não servia? Não, ele não falou que não servia, vamos lá. Mas a fala dele foi claro que ele ia decidir o que era melhor pra ele e pra família dele. E o melhor pra família dele não foi vir pra cá. Se o melhor pra ele era não estar no Corinthians nesse momento, cara, ele tem total direito de escolher isso. Agora, o Corinthians ser meio que um step, né, depois um backup que não deu certo, quando o Corinthians quis, aparentemente o Paulinho não quis, é direito dele, mas acho que agora também tem que dar uma leve canseira, né? O UOL publicou há 1 hora atrás que já tem uma negociação em curso rolando pro ano que vem. Mas aí agora vai começar a especulação de tudo quanto é lado. Então, agora sim, eu tô facinho pro Paulinho, velho. Não sei por que vocês estão com tanto problema assim. Enfim, eu lembro que quando ele foi ele tentou ir pra China, né? Antes de rescindir o contrato e tal. E aí a filha dele ficou doente, ele tava na Alemanha, ele contou essa história, ele tava na Alemanha, a filha dele ficou doente, ele voltou pro Brasil e aí não conseguiu ir pra China. Acho que ele tem uma relação muito próxima com a família. Enfim, espero que não tenha acontecido nada mais grave com a família dele e tal. Mas se foi isso mesmo, ele voltou por uma questão familiar, eu acho que faz todo sentido. Mas assim, a gente passou boa parte do podcast falando desse jogo. Faltou um jogador. Que jogador? Esse jogador que faz o vai e volta, que chega na frente e tal. Esse cara poderia ser o Paulinho. Ele entra nessa posição mesmo. E eu vou discordar 100% do Dudu. Acho que no meio campo, Juliano, tem que ter um marcador ali. Gabriel, Xavier, sei lá. Mas aí, Juliano, Paulinho, Renato Augusto e William, pra mim joga fácil todo mundo. Tendo um cara mais marcador e talvez segurando mais também os nossos laterais, né? Tem que pensar se são defensiva, mas não é só jogar. E aí talvez esse seja o problema, porque talvez a gente não tenha um treinador para pensar a situação de colocar esses caras todos juntos. E aí mas também volta o que eu falei. Jogadores mais velhos e tal, talvez a gente precise mesclar mais os jovens em alguns jogos e tal, pra esse time começar a produzir mais também. Mas enfim, próximo jogo do Corinthians é no sábado às 7 da noite, na Neoquímica Arena de novo. A gente tem dificuldade de conseguir pontos lá, mas nesse sábado vai ser mais importante do que nunca conseguir os pontinhos lá. Sábado, 7 da noite, contra o time de Verde. E o nosso retrospecto tá terrível, né, nos últimos jogos contra eles, né? Nas últimas 8 partidas temos apenas uma vitória. Aquela vitória que foi com o gol do Gil, naquele retorno lá, depois daquela parada e tudo mais, que pelo Paulista ainda, a gente ganhou de 1-0 com o gol do Gil. Essa foi a última vitória do Coringão. Depois disso, 4 empates, 3 derrotas. Temos que jogar mais, né, Dudu? Temos que jogar mais, mas antes disso, Gui, pelo que eu tava vendo, parece que o jogo vai ser mudado para as 9 da noite no sábado. Mas, lógico, tá na hora da gente ganhar, né? Nessa brincadeira aí faz falta o Carille, né? Ele adorava ganhar clássico e principalmente ganhar do time de Verde. Se bem que a gente tem um retrospecto, vamos falar assim, pode não ser tão bom, mas também não é ruim, né? O Silvinho não perdeu o clássico esse ano, foram 3 empates, se eu não me engano. Mas tá na hora da gente ganhar. Esse é um jogo, a gente vive falando aqui, Juventude, Atlético Goianiense, América.
eram times para fazer 9 pontos ou, na pior das hipóteses, 7. A perda de pontos contra esses times nos obriga ainda mais a ganhar. Então acredito que se o Corinthians não ganhar do time de verde, aí talvez o Caldeirão comece a esquentar pro Silvinho. Cara, esse jogo eu acho o mais importante que a gente vai ter agora dessa leva de jogos. Não só pelos 3 pontos que tá jogando em casa, mas porque é aquele jogo que pode dar moral pro time. Né? Se o time consegue uma vitória, muda a chavinha na cabeça do time. Muda o moral do time. Né? Dito isso, né, eu acho que o Palmeiras não vem num momento bom. Então é o momento agora pra ir em cima deles, tentar uma vitóriazinha, mas jogando em casa, apesar que em casa a gente não consegue ganhar nem joguei pouco. Eu tô preocupado. Eu vou ser honesto que eu tô bem preocupado. Eu não acho que o Corinthians é favorito. Qualquer resultado contrário à vitória é ruim. Então um empate não seria bom, mesmo que seja aquele empate suado no final. Eu acho que o Corinthians precisa ganhar. Seria lindo ver o Corinthians ganhando com um gol do Roger Guedes, né, pra fazer valer a lei do ex aí. Mas eu tô preocupado. Não, vai ser um jogo difícil, sem dúvida nenhuma, como sempre é, né? Um jogo sempre disputado, aguerrido, e não pode ter essa desatenção que teve hoje o Corinthians em minutos nenhum, né? Começar a partida devagar já era, enfim, não tem como recuperar isso. Por isso precisa jogar com vontade e o Silvinho precisa ficar atento, porque do outro lado de lá tem treinador, né? Tem treinador e o Silvinho tá pecando nisso, ele precisa ficar esperto desde o início da partida, né? No começo do campeonato a gente podia até vibrar com os empates, mas agora não dá mais, né? Não dá mais. O Corinthians agora, com esse empate de hoje, passa a ser, junto com o Cuiabá, o time que mais empatou no campeonato. Precisa ganhar em casa, fora de casa, tem que ganhar. Acho que a gente precisa voltar, pelo menos, a ter um respiro aí de 3, 4 vitórias consecutivas para a gente realmente, com esse time aí, para o próprio time poder se consolidar onde que nós vamos brigar. Hoje a gente está em sexto ainda, mas correndo o risco de cair para 10º, porque tem muitos times que têm jogos a menos que a gente. Chegou nessa sexta posição e esses empates todos não fez a gente cair até agora, mas essa rodada pode ser que a gente caia bastante. E a gente estava com a expectativa de melhorar, né? A gente chegou nessa posição e não conseguiu melhorar. Ô Gui, desculpa, o último comentário aqui, que a gente vai ter uma overdose pros porcos aí, né? Porque o Corinthians feminino volta a jogar na quarta-feira, dia 22, contra a Porcadas, 3 da tarde, pelo Paulista. E aí no domingo que vem, dia 26, às 9 da noite, um horário bem ingrato, mas pelo menos vai dar pra gente assistir aí, domingo às 9 da noite, tem a final do Brasileiro. O Corinthians ganhou o primeiro jogo por 1-0 e aí tem o jogo de volta. Então, overdose contra a Porcada, tanto no feminino quanto no masculino. Semana tensa, então, pro Corinthians. Aí daqui as meninas tá mais tranquilo, né? As meninas acho que conseguem fazer o resultado com mais facilidade do que a gente. Tomara. Mas então é isso, pessoal. Vamos encerrando esta live, este podcast 263. E o Gibson, pra gente não quebrar muita tradição, né, Gibson? Faz tempo que você não lembra as nossas redes sociais. Ensina pro Icarão e pro Dudu aí como é que fala as nossas redes sociais. Vamos lá. Não fala assim que eu vou esquecer. Pressão. Então, estamos aqui ao vivo no YouTube, no YouTube, eu falo no YouTube e no Instagram. Estou aqui no YouTube e no Facebook. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles se mandarem corintiana com TH. Pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter que aí mandaram timão. Mas é isso, galera. Na semana que vem tem live pós-jogo no sábado, depois do jogo. Se o jogo for às 7 da noite ou às 9 da noite, teremos a live aqui da Irmandade Corintiana. E no domingo tem a gravação do podcast da Irmandade Corintiana às 7 da noite. Como não tem jogo, vai ser às 7 da noite. A gravação do nosso podcast aqui com live, com todo mundo comentando. E, enfim, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!